bem-vindos ao Globaliza, seu canal no YouTube. Hoje, no Recortes Globaliza, não poderia ser diferente, dia 22 de maio, foi divulgada a fita, que na verdade nada mais é do que um vídeo gravado em mídia digital, sobre a reunião da presidência com o seu ministério. Reunião do mês passado, que foi indicada pelo ex-ministro Moro como a bala de prata, como a prova que demonstraria de forma cabal as pressões, as movimentações da presidência para alterar, para aparelhar a Polícia Federal em seu favor contra seus inimigos políticos. Hoje nós recebemos aqui mais uma vez, já são parceiros do canal, Rubens Andrade, filósofo, mestre em administração pública, Daniel Calazans, especialista em aviação, Márcio Rodrigues, mestre também em direito. Bom dia, Rubens. Bom dia, Fábio. Bom dia, Daniel. Bom dia, Márcio. Calazans, como vai? Olá, Fábio, tudo bem? Rubens, Márcio e aqueles internautas que nos ouvem, para nós, um grande abraço aí, bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Cara, professor Márcio, bom tê-lo aqui, como vai? Bom dia a todos, né? Bom dia, Rubens, bom dia, Calazans, Anderson e os internautas, né? Estamos bem, né? E loucos aí para começar o nosso debate. Olha, esse tema de hoje, discutir a reunião ministerial, talvez levasse aqui várias sessões, porque tem vários desdobramentos. A cada momento que nós decantamos o tema, que nós analisamos, que o tema vai sendo pausado no nosso conhecimento aqui, a gente vai tendo mais informações e mais elementos vão surgindo. Mas eu começo com você, Márcio. A bala de prata aconteceu? Eu te confesso que eu olhei ontem um vídeo, né? Primeiro os fragmentos que foram sendo lançados na imprensa e depois, né, o vídeo como um todo, né, sem os cortes ali da imprensa, né? Eu lhe confesso que não consigo ver, né, a prática do crime, né, de qualquer crime de responsabilidade ou crime comum, né? Mas o vídeo serviu para outras questões, né, para que a gente pudesse abordar outras questões. Eu acho que o principal que fica, né, desse vídeo é a total ausência de respeito aos demais entes federativos, aos demais, né, dirigentes, né, desses entes, governadores, prefeitos, e uma total ausência de respeito institucional, né, ao poder legislativo e ao poder judiciário, né? No que tange a questão inicial, né, de se buscar ali algum tipo de conduta ilícita, de interferência, né, eu não vejo o vídeo como uma prova cabal, mas, né, nos preocupa o total desrespeito às instituições como um todo, em especial ao Poder Judiciário. Perfeito. Então, só para contextualizar o internauta, nossa reunião aí tratou a mola, né, o motor que gerou o driver dessa reunião foi a apuração por parte, a solicitação do Procurador-Geral da República ao STF para verificar se na reunião ministerial realizada teria tido ali uma pressão ao ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, para modificar a direção da Polícia Federal, e se essa pressão efetivamente teria ocorrido ou não. Rubens, a gente sabe que a proteção da presidência e de seus familiares não é uma atribuição direta da Polícia Federal. Mas ainda que o presidente tenha feito essa correlação de estar salvaguardando seus familiares, fica de pé ainda essa estrutura ou, na verdade, não convenceu muito? Fábio e demais participantes aqui. O que eu trago aqui para a nossa reflexão e penso é a discussão sobre a República, tá certo? É a República que está em jogo, aliás, que não deveria nem entrar em jogo, né? O regime nosso republicano da coisa pública, à luz da nossa Constituinte. Porque se isso se tornar o normal, tá certo? O normal, vai ter que se revisar todos os processos de impedimento dos presidentes anteriores. É o caso quando há o juiz Moro, quando já tinha passado a gravação,
e dar publicidade à gravação da ex-presidente Dilma ou ex-presidente Lula com o Bessias, né? A entrega do documento, e o Brasil se sentiu ali chocado. Campanha eleitoral, 1 ano, 2 meses de governo, nós não podemos, de maneira nenhuma, como brasileiro, marco civilizatório, achar isso como uma questão normal. Por quê? Os homens passam. Então, daqui a 4, 8, 12 anos, 16, 20 anos, isso se tornar normal na República, se hoje qualquer um achar normal, amanhã não reclame, porque isso vai se virar o modus operandi. Então, o fundo de pano que se coloca nessa publicidade correta dos vídeos, reservando as questões ali internacionais, né, que já temos informações sobre o Paraguai, China e por aí vai, e são trechos curtos e tudo mais. Esse é o grande debate que nós temos que fazer à luz da nossa República, tá certo? E, ao longo aqui da nossa conversa, desdobrar o que é derivativo ali, entendeu? Então, por exemplo, mais do que entrar numa discussão ser ou não, a pergunta que fica: que sistema de informação particular é esse que um presidente da República tem, que não é a BIM, não é a Polícia Federal, não é o Gabinete de Segurança Institucional, nem os órgãos de informações das Forças Armadas, que cada uma, nós sabemos que não desmontou, e diz que nenhuma dessas serve, mas o dele particular funciona. O que é isso que está em jogo? Outra questão: o que é isso de armar o povo? Que povo é esse? Contra quem? É uma guerra civil? E nós vivenciamos isso aqui, né, ao lado, e foi tema de debate, que era a Venezuela, e com o tema que está fervilhando, que são as milícias. Então, assim, à luz do artigo 85 da Constituição da República, a Lei 1090, é um debate que terá que ser feito de uma profundidade, de um rigor muito maior do que os pontos que a gente possa pegar específico de cada área, que nós vamos tratar aqui também hoje. Então, é a questão da República. Nós precisamos discutir, não estou nem entrando no sistema de governo, né? Não estou falando dos outros poderes nesse momento, enfim, mas eu, como brasileiro, estou muito impactado, tá certo? Com o que nós assistimos, em parte, afinal de contas, são 2 horas, né? Então, isso merece uma reflexão à luz da Constituição. Esse debate, essa reflexão tem que ser desapaixonado. Não há aqui um viés político de direita, de esquerda, fãs de cloroquina, fãs de tubaína, parafraseando aí a frase que ficou emblemática essa semana do presidente da República, a despeito de um momento. Estamos discutindo aqui um vídeo com repercussões políticas, com debates profundos da República, podem trazer aí um corte profundo no tecido social. Até mesmo temos aí a fala do general Heleno, que, de certa forma, gerou um pouco de constrangimento entre os poderes. Mas tudo isso é num momento de pandemia, onde mais de 1.000 pessoas têm perdido a vida diariamente. Calazans, qual é a tua leitura desse momento, dessa revelação aí da filmagem da reunião? Não sei. Eu estava assistindo alguns juristas ontem, e eu vi alguns juristas, especialistas, jornalistas. Eu achei interessante quando alguns deles falaram a mesma coisa que eu penso: não sei. Quando eu falo não sei, é claro que essa dúvida não é absoluta. Mas a pergunta que eu faço é: qual é o objetivo? Esta é a minha grande pergunta. Qual é o objetivo de tudo isso? Eu achei interessante quando o Rubens ele falou aí da res pública, né, da coisa pública, que eu acho excelente. Eu espero que, embora eu ainda, e muitos juristas, comentaristas, não tenham entendido o real objetivo, que isso deixa um legado. E para tudo aquilo que tem acontecido, qual é a prioridade? É a coisa pública? Então tem que deixar as coisas publicamente, tem que dar publicidade. E como é que a gente vê aqui também os poderes, como que eles estão entrelaçados? A gente vê nessa reunião ali algumas coisas, alguma referência, vai abalar
a comunhão entre os três poderes. Por outro lado, a gente vê, gostei da colocação do Márcio, ele falou isso, e muitos, até mesmo juristas, não vi. Alguns juristas falaram, não vi bala de prata, não vi nada que possa incriminar ninguém. Outros, ontem mesmo, numa determinada emissora, eu vi um jurista, inclusive, já capitulando, né, o crime do ministro da Educação, dizendo que esse é o crime. Mas a pergunta, o vídeo, eu quero saber, e muitas pessoas, o que é que está por trás disso? É um possível impeachment? Estão querendo cobrir o problema real, disfarçar, desviar a atenção? Já tem um propósito eleitoral nessa situação? Então, Fábio, eu e muitos juristas, comentaristas, jornalistas, têm essa dúvida, que, embora não seja absoluta, a gente sabe que tudo isso está em questão. Ainda que o objetivo seja o outro partido já está tomando decisões ou dando declarações, já foi eleito, já foi reeleito, outro, cabe o impeachment. Então, pós e contras já estão tomando a sua decisão em relação a essa fita. E eu fico com essa dúvida. Eu espero que deixe um grande legado, que esse legado seja a res pública, a coisa seja pública, e que os políticos eles precisam prestar atenção que é pública. A res pública, a coisa é pública, não é deles. Eles não podem falar o que eles acham da maneira, pelo menos da maneira, ainda que eles tenham alguma crítica em relação a algum governo, poder, pessoa, ou seja o que for. Agora, o como falar também é tão importante quanto o que falar. Márcio, nessa fala de como falar, você acha que a introdução da reunião que estava sendo gravada era muito mais para o público do que para quem estava participando da reunião? Aquele cheiro do povo lá. O que me parece, na verdade, é que ali é o reflexo, né, daquelas pessoas que compõem o poder executivo hoje. Né? É o pensamento deles, é o que eles realmente pensam, não é apenas uma questão de usar, saber que estava sendo gravado, né, e que amanhã ou depois, né, isso poderia ser utilizado numa peça publicitária qualquer, numa campanha qualquer. Eu acho que não era nem esse o intuito. Né? Ali o que choca, né, como, né, jurista, como pessoa e como jurista, é o tom, né, de profundo desrespeito às instituições. Então, você tem um presidente que se elege, né, como um contraponto do PT, né, do partido que até então estava no poder, porque iríamos caminhar para uma Venezuela, né, onde nós teríamos ali uma possível, né, posição ditatorial, né, do partido hegemônico no poder à época. Você se elege como um contraponto e, na verdade, você está mais próximo, né, no discurso do Hugo Chávez do que propriamente, né, de países alinhados, né, à democracia. Então, o temor que isso tudo faz surgir, né, não é nem um temor interno, é a visão do Brasil institucionalmente no exterior de virar um pária internacional por conta, né, de políticas e posicionamentos do chefe do poder executivo atual. Né? Então, acho que o vídeo em si vai dar muito pano para a manga. Nós vamos ter muitos debates a respeito de vários assuntos. Inclusive, eu acho que um dos principais é a visão, né? Como é que a imagem do Brasil sai, né? Do Estado brasileiro sai para o exterior em razão de ser um mandatário, né? Que se apresenta uma pessoa despreparada, totalmente despreparada. Você percebe que a relação dele com os parceiros comerciais aí tem certas críticas que devem permear aí os debates daqui para frente. Rubens, a questão dos arapongas privados da presidência realmente merecem também uma abordagem mais específica. Esse discurso de ódio, de militarização, tem atraído muitos seguidores. Isso não é perigoso do ponto de vista sociológico? Fábio, nós estamos vivendo assim, difícil a gente
estabelecer sentenças, tá? Mas, assim, está aflorando aquilo, aí você tem que puxar lá na psicanálise, ressentimento, recalque, ódio, rancor, ira, raiva, tudo que você possa imaginar com o outro. Eu estabeleceria entre barbárie e civilização, entendeu? Ok? Até vi hoje uma poesia aqui muito interessante sobre isso. Os bárbaros estão chegando, chegaram, mas e aí? Enfim, para refletir sobre isso. Assim, é um tema muito aberto, sabe? Merece assim, uma reflexão profunda. Mas não vamos nos omitir em relação a isso. Por quê? Está sendo colocado, por exemplo, e aí o Estado, como falou aí o Márcio, né, os aparelhos, né, o Estado bem colocado mesmo, no conceito clássico, enfim, né, o monopólio ali, né, da força mesmo, enfim, tem que estabelecer que forças são essas. São as forças paralelas, são as forças de milícias. O que é isso que nós estamos vivenciando? E depois, mais tarde, falar, são meus amigos que estão dando informações paralelas que eu confio mais. Aí, como é que é esse processo dos servidores públicos, concursado à luz da Constituição de 88, a Receita Federal, a própria Polícia Federal caminhando para a profissionalização e outros órgãos também. Não estou discutindo modelos econômicos, entendeu? Do aparato de Estado. Então, assim, é de uma gravidade muito grande. A segunda é que todos eles estavam sabendo ali que estava sendo filmagem, mesmo que não soubessem. Ali está a representação delegada pelo povo através do voto, tá certo? Não estamos entrando na discussão. Eleição acabou, né? Enfim, zera, porque aqueles votos já se diluíram, foi aquele momento, é a fotografia do momento ali. E pessoas com delegação do presidente da República, ministros da República, e entre eles, porque se a gente fosse pegar aqui derivativos lá da dita ministra da Família e Direitos Humanos, falando para o ministro do Turismo, pacto com o diabo, aí outros podiam olhar, não, são negócios que o senhor está querendo, e por aí vai, um presidente de uma instituição como a Caixa Econômica Federal, enfim, é algo assim horroroso, deseduca politicamente as gerações que aí estão, e eu falo isso em sala de aula para os alunos, principalmente no primeiro período, vocês já se projetaram amanhã, depois vocês podem se tornar um juiz, um desembargador, um ministro, um parlamentar, é isso? Um general, almirante, um brigadeiro, seja lá o que for, né? Tem que despertar isso. O nosso jovem, principalmente de direito, você já pensou que você pode? E nós precisamos disso, porque é cíclico. É o processo de representação. Isso deseduca, porque isso vira a coisa de baixo, calão, de esquina, de força. Eu tenho arma na cintura, eu imponho você no dia da eleição, quem você vai votar, no seu título. É o controle de áreas que nós sabemos que existe no Brasil. Então, assim, é um espetáculo, ao mesmo tempo, deplorável para nós, mas, como o Calazans já levantou aqui, que se dê, que abre, que coloque luz, que abre a janela, que venha à tona, que a gente possa ver parcela desse atraso ainda presente na nossa sociedade, que vimos em determinados governos anteriores, só que agora, concluindo aqui, porque isso desperta muita reflexão, querendo ainda o verdadeiro, na prática, controle dos meios de comunicação, que alguns queriam fazer via o legislativo e não tiveram fôlego, porque o parlamento sequer deu atenção a isso. E aí, lembrando aqui o William Randolph Hearst, que fala: jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. O resto é publicidade, propaganda, marketing. Eu fiquei, pô, quem é da política sabe o ônus e o bônus. Então, você vai estar exposto também, e vai ter que saber se contrapor. Agora, tem que ter muita conferência, muito preparo, enfim, muita formação para isso. Senão vira essa verdadeira balbúrdia, vamos dizer assim, né? E bagunça, que eram os termos usados aí no processo eleitoral. Enfim, é muita estrada que nós vamos ter sobre isso e vamos ver os desdobramentos. É isso, pessoal. Tema não falta, né? Essa reunião aí pode fomentar aí vários debates, várias visões de mundo, de direita, de esquerda, como o Brasil foi visto no cenário nacional,
o cenário doméstico, a questão das empresas, mas eu queria voltar a um ponto dessa reunião. Calazans, o tema saúde, o momento que o Brasil vive, não passou ao lado dessa reunião? Não merecia um destaque maior? Meu amigo Fábio, eu vou responder esta pergunta, mas vou fazer uma introdução. É o seguinte, eu tenho uma dúvida. Por que as pessoas estão tão preocupadas com o que foi falado ali agora? Eu tenho essa dúvida. Porque nós, brasileiros, algumas prioridades, como a saúde, e nós como pessoa, essa prioridade se afastou há muito tempo e não começou hoje. Eu só me pergunto por que hoje esse celeuma. Eu não estou descredenciando essa preocupação. Tem que ter essa preocupação, mas não começou hoje. Governos passados fizeram declarações piores do que essa e não teve esse auê todo. Governos passados recentes fizeram declarações contra ideologia de gêneros, por exemplo, e passou batido. O pessoal fala que ontem o presidente Bolsonaro, né, no vídeo, falou de arma, mas nós tivemos um absurdo no Brasil, num passado recente, foi sobre o plebiscito das armas. Eu não quero me posicionar nem contra nem a favor, mas foi o cúmulo do cúmulo do cúmulo quando nós sujeitamos a república ao povo, à democracia, com um instituto constitucional do plebiscito e não foi respeitado. Agora o pessoal quer respeito do quê? Faz muito tempo que nós estamos sendo respeitados, despreciorizados, né? Ou seja, acabou, já faz muito tempo. O pessoal está falando que o ministro da Educação chamou o pessoal do vagabundo do STF, mas eles já brigaram entre eles várias vezes, com declarações piores do que a do ministro. Pior, nós vimos isso aí, 2 ou 3 brigas entre eles, e ficou por isso mesmo. Agora a casa vai cair, a casa vai destruir. E o que foi feito no passado? Com o plebiscito que não foi respeitado. Como que fica isso? Armar, vocês podem ser contra, a favor, mas a população, juridicamente, em termos de Constituição, foi totalmente respeitada. Eu fui chamado vagabundo. Aposentado no Brasil é vagabundo. Recentemente, o presidente passado falou que nós somos vagabundo. Eu fui militar durante 30 anos, nos Estados Unidos eu seria honrado. Eu fui professor concomitantemente, fui professor há 30 anos, seria honrado. Aqui no Brasil eu sou vagabundo. Então, a população, o direito já foi há muito tempo, não começou agora não, gente. Não estou favorecendo, não estou apoiando nada de errado que aconteceu. Mas nós nos acostumamos. Prioridade da saúde, eu ainda tenho essa dúvida. Será que essa ocorrência foi para ocultar a pandemia? As pessoas estão falando isso. Mas quando eu falo isso, que saúde? Quando é que a nossa saúde foi priorizada? Onde? Governos passados priorizaram a construção de estádio e a população ficou na boa. E agora, acertadamente, eles querem uma correção em relação ao que aconteceu. Eu acho que é isso mesmo, mas não começou hoje. Eu só não entendo por que essa celeuma agora. Porque quando o plebiscito foi desrespeitado, por que as pessoas não vieram à tona, não em relação ao armamento ou desarmamento, mas em relação a um preceito constitucional que foi desobedecido. O povo nunca foi priorizado e nunca será. Que este evento seja importante para que nós possamos mudar. Mas isso não começou hoje e nós nos silenciamos em coisas piores que aconteceram, coisas piores. E que esse evento seja importante para que nós possamos retomar e saber o que nós queremos. Porque hoje não é saúde, meu amigo Fábio. Hoje o povo perdeu a prioridade. Rubens, Calazans levanta aí que esse momento sombrio já não é de hoje. Talvez hoje a gente viva o ápice da escuridão. Esse momento, essa reflexão, discutir, debater, questionar, é parte da solução ou não temos saída? Não, só tem essa solução, não tem outra. E aí, discordando do Calazans, dizer o seguinte, Calazans, o povo decidiu, primeiro no processo eleitoral, que foi lá e escolheu um contraponto de um outro extremo diferente do que estava.
Então, foi lá em 2 turnos, tá certo? Então, houve uma decisão. Segundo, lembrar que em 2014 o povo foi para a rua, sim. Por exemplo, nós não queremos estádios, nós queremos hospitais padrão FIFA. Lembra disso? Pelo contrário, houve uma repressão. Não, só para não cortar a linha de pensamento. Uma repressão profunda, né? Principalmente que pessoas denunciavam, de repente não virou uma coisa hegemônica. E depois foi demonstrado pela Lava Jato, sim, todas as operações. E elefante branco, porque o presidente, à época, acho que seriam 8 ou 7 estádios. Ele levou para 10 ou 12 por conta da agenda eleitoral. Então, assim, e aí vem o outro que assume também por conta da agenda eleitoral, né? Enfim, e o que nós vimos daquilo lá era o desespero do ponto de vista eleitoral, né? Tá certo? Porque tudo se... Aí é uma outra discussão em relação ao sistema nosso de governo, que aí saber se chegou no seu limite e tudo mais. A saúde também é a mesma coisa. Ela foi uma grande conquista nossa, da sociedade, e que muitos criticavam como uma coisa ideológica e tal, mas foi feita à luz e semelhança do da Inglaterra, que o primeiro-ministro Boris Johnson, agora, quando foi tratado, foi lá e agradeceu também. Então, assim, eu vejo de uma forma positiva, as pessoas estão se posicionando. E, na época, se criou até esse falso debate. Se você não está do meu lado, você é coxinha. Se você não é coxinha, é mortadela. Nós temos que romper com isso. Assim, uma boa. Por quê? Hoje as pessoas estão em casa, quem ama a vida, cumprindo aí a sigla. E você está correto, a saúde foi mesmo, eu já falei aqui, subfinanciada e erro de gestão. Aqui no Rio a gente tem os hospitais federais, é um horror. E agora continua com os hospitais de campanha, podiam estar investindo nessas unidades. E só para fechar aqui, isso é assim mesmo, é um processo político mesmo da sociedade, que a gente tem que ter esse vigor para romper isso. Mas tem uma questão fundamental, não esquecendo o sistema de saúde, é a pandemia. Né? O que fazer nesse momento? E a reunião foi em abril, tá, gente? Nós estamos em maio. Tem um mês depois. Então, assim, e ficou claro isso, tirando o ministro que estava, o segundo que entrou, que tratou disso, ninguém mais tratou das ações que você poderia. Por quê? Estão na lógica eleitoral. Eu vou te dizer mais, para dar nome aos bois. As forças políticas que estavam no governo e atual. Só que a gente precisa romper isso, porque senão a gente vai ficar num falso dilema na sociedade, que eu penso que não é da maioria, entendeu? Lembrando que quantos milhões não votaram nem sequer no segundo turno? Isso é um sinal para a gente também, entendeu? Então, assim, nós vamos ter que criar esses caminhos para questões que nos afligem, entendeu? Essa história de Brasil, ame ou deixe-o, não é nova. Efetivamente, o Brasil nunca foi para amadores. Mas acho que a gente está num crescimento. Eu acho que a democracia no Brasil é, sim, ainda muito jovem. Márcio, você acha que o debate da pandemia ficou relevado a um segundo plano de importância na reunião ministerial durante a pandemia? Então, fazendo um contraponto ali do que o Calazans, né, e o Rubens muito bem colocaram anteriormente, eu acho que, primeiro, a questão do fato de estar se dando muita importância ao vídeo e ao que se foi falado, né, em termos institucionais, é muito dessa coisa que eu estou chamando hoje de democracia de torcidas. Né? Então, você hoje tem uma democracia de 2 torcidas. E isso começa, né, no ano de 2014, numa eleição muito fragmentada, né, entre o PSDB e o PT, onde o Aécio, por muito pouco, né, não assume o poder. Foram 3 milhões e poucos de votos de diferença, salvo, né, a minha quebra de memória. E, a partir disso, a gente tem toda uma pressão de movimentos sociais que vão surgindo, como o MBL, por exemplo, né, o Vem para a Rua, e que, né, não deixa o governo, né, de Dilma respirar, no sentido de pedidos e mais pedidos de impeachment, né, pressão, aquela coisa toda, e a gente tem uma ruptura
né, por um processo de impeachment em um país rachado. Você vem numa última eleição e a equipe que encontra-se no poder nesse momento, ela se apresenta como um contraponto. No momento que ela se apresenta como um contraponto, as pessoas que, né, votaram nesse contraponto, elas querem ver algo diferenciado. E no momento que você vem à tona com um vídeo, né, cheio de expressões de baixo calão, pejorativo com relação, né, a membros de outros poderes, pejorativo com relação, né, a unidades, né, da federação, como São Paulo, Rio, na figura de seus mandatários. E quando você está falando mal, né, de um governador, você está falando mal da política do Estado. E você é União, né? Se você olhar para a estrutura, você é União. E, sendo União, você está discordando de uma política de entes federativos, e não de pessoas. Então, isso tudo acaba criando um alarde e fez com que a pandemia, naquela reunião, e possivelmente aí, nessa semana que entrará, até outro escândalo surgir, né, porque está sendo um atrás do outro, vai dominar aí a discussão da imprensa, a discussão no plano jurídico, enfim. Né? A questão da pandemia não vem sendo tratada de maneira adequada. Poderíamos estar num momento muito pior se não fosse algumas atitudes, né, de governos estaduais e governos municipais, segundo as autoridades de saúde. Então, eu entendo que, né, a nível de União Federal não há um combate à pandemia, há um desserviço sendo prestado pelo Poder Executivo e que quer desacreditar o serviço prestado pelos municípios e pelos estados, que com seus erros ou seus acertos estão tentando. Né? A gente já discutiu aqui a questão do lockdown, da constitucionalidade ou não do lockdown e coisas do tipo. Né? Se está certo, se está errado, está se tentando. E a União, na verdade, está jogando, né? Está jogando contra. Porque a União não vem prestando o suporte necessário, o suporte que deveria. Então, você percebe na reunião que eles querem aproveitar da pandemia para pegar e tirar as salvaguardas de meio ambiente, para dar força ao agronegócio. Né? E isso dito pelo ministro do Meio Ambiente. Então, a gente tem, né, ali, nessa reunião, né, uma visão muito clara, esse vídeo nos traz uma visão muito clara, né, de um sistema que quer ser autoritarista, né, dentro de um esquema democrático. Né? Foi eleito democraticamente, mas quer ser autoritário. E, né, nos mais diversos ramos aí de atuação, né, que a União tem, né, como ente federativo. Perfeito, Márcio. Bom, dando sequência aí, a gente vai buscar uma última rodada aqui de participação. Foi avisado aqui pela produção que o nosso tempo de hoje já está estourado, mas, enfim, você que nos assiste, internauta, é difícil a gente conseguir limitar um tema tão amplo quanto esse, com pessoas que têm essa profusão de ideias aqui. Daniel, buscando aí um pouco essa linha que o Márcio levantou, e também a ideia do hospital padrão FIFA, que a gente ainda não tem, mas, enfim, é o nosso sonho, a gente tem que trabalhar por isso. O respeito às instituições. É difícil governar sozinho. O presidente precisa ter um apoio, ou convencer, apresentar seus projetos ao parlamento, porque é o parlamento que faz o nosso sistema legislativo. É o judiciário que julga. Essa relação harmoniosa, educada, cordata entre os poderes é mais do que um dever ser, é uma obrigação dentro da teoria aí de repartição da República. Essa ofensa aos membros do Judiciário partindo do Executivo, a outros membros do Executivo Estadual, como lembrou o Márcio, e aí eu cito o governador de São Paulo, cito o governador do Rio de Janeiro, cito o prefeito de Manaus, não inviabiliza uma saudável relação entre os poderes? Com certeza inviabiliza, e a comunhão entre esses três poderes teria que ser restaurada. Mas, como eu falei, esse desrespeito não começou agora. Quando o próprio STF se desrespeita, como eu falei, várias brigas, eles já se ofenderam com palavras piores do que o ministro da Educação falou. E tudo passou bem, o pessoal gostou, riu, fez piada. Mas se eles não se respeitam,
há um desrespeito entre eles, quem que vai respeitar? Eu desrespeito a minha esposa, eu desrespeito meus filhos, me desrespeito a mim mesmo. Vou querer que você me respeite? Não haverá. E, na verdade, não é o desrespeito entre eles, porque o STF, o ministro, não é o ministro, ele está representando um poder muito importante para nós. Então, quando um fala para o outro que você tem capanga, que você não sei... É isso mesmo? O ministro do STF tem capanga? Então, que ministro é esse? Que eu quero se isso for verdade, eu quero esse ministro fora. Eu não quero um ministro que tenha capanga, se é que é verdade. Pelo menos houve essa acusação. E aí nós vimos também governadores se desrespeitando, e governador desrespeitando o prefeito, e prefeito, às vezes você pega um prefeito que assumiu, ele desrespeita o prefeito passado. Então, entre eles, isso é muito antigo. Então, como é que eu vou querer a comunhão entre legislativo, executivo e judiciário se eles, entre si, na mesma casa, não se respeitam? Isso acaba tendo como consequência o povo. Né? Eles ficam brigando entre eles, aí você não tem lei que é aprovada, você não tem processo que é julgado, e assim vai. Então, está havendo desrespeito? Está havendo desrespeito que tem se comprometido à República. Mas esse desrespeito não começou com o povo, começou com eles mesmos, e eles precisam arrumar a casa. Arrumando a casa entre eles, os ministros do STF, eles não se respeitam, eles já provaram isso. Então, eles querem respeito do ministro da Educação, mas eles não se respeitam. Primeiro, se respeitam. Não estou apoiando quem quer que ofenda eles, não. Não existe apoio, não posso apoiar um negócio desse. Mas começou lá dentro. O desrespeito do STF não começou fora, começou com eles mesmos. Então, que eles se arrumem para que todos se harmonizem e tenhamos vantagens e o país possa progredir. Rubens, essas querelas passadas do STF, que aí, como diz o Calazans, externuam uma falta de respeito entre eles, é uma carta em branco que viabiliza que também o Executivo possa continuar nessa linha? Não, porque senão nós estamos falando de poderes, né? Estamos falando legislativo, executivo, né? Estamos falando de judiciário. São questões... Tanto é que tem decisões do legislativo que o próprio judiciário fala, são questões internas corporis, né? Enfim, colocado ali. O que o ministro falou claramente era prender 11 vagabundos, não era isso? Alguma coisa desse nível. Prender, nós estamos falando de prisão. Então, assim, é aquela coisa, eu falo isso porque eu tenho amigos, convivo, tento manter a harmonia. Rubens, olha quantas pessoas estão na rua, não sei o que. Eu falei, eu também vi essa história, quando falaram que o exército do Stedley iria salvar um governo. Até hoje esse exército não chegou a Brasília, não é isso? Mas você tem lá pessoas armadas no acampamento com 300 pessoas, ou como aí em São Paulo, né? Na porta do ministro, né? Dizendo sua família não vai ter sossego por 20 anos, vai poder sair de casa. E depois da justiça ter determinado o distanciamento e tudo mais, voltou. Aí a polícia foi e autuou, entendeu? E tem que ser claro, a mesma coisa lá no acampamento, como também em outras situações. Por quê? Não esqueça, gente, isso cria uma cultura na nossa sociedade que amanhã ou depois isso volta. Hoje não dá para ter essa medição, porque a minha percepção, criando uma figura assim, de linguagem, é como se estivesse apertando uma mola e quem tem juízo e pode está ficando em casa, quem está saindo para fazer as suas coisas responsavelmente está tomando cuidado, e aí você tem loucura. A maior parte das pessoas estão em casa e se contamina. Tudo bem, ainda bem que estão em casa contaminados. Imagina você estar na rua contaminando mais 3. E aí você não tem uma retaguarda. Então, assim, fica um discurso meio que perverso dentro da nossa sociedade, né? Enfim, então a gente precisa romper isso. Não tem essa percepção que nós estamos divididos, não tem essa percepção. Criou-se essa figura de divisão, mas não veja assim. Só é pegar lá a votação de 2018, 57 milhões de um lado decidiu, 40 e poucos milhões para o outro lado, e quase 40 milhões, não foi isso? Ou 40 e poucos milhões, eu não quero saber de nenhuma das duas alternativas. Eu quero algo diferente para isso que eu estou vivendo, mas não encontrei ainda o caminho. E, gente, eleição
acabar da apuração aquele voto, e essa é uma grande ilusão de quem vive do voto, vamos dizer assim, né? Enfim, achar que o voto é dele. Isso é uma sociedade democrática, é isso mesmo, vai se formando opiniões, posições, por isso cada vez mais à luz, né? Enfim, e da transparência também. É muito importante. Agora, o fato em si, eu volto a falar da República, vamos pensar, né, já que é um referencial, é o mesmo continente, vamos pensar isso nos Estados Unidos, gente. Vocês esqueceram, enfim, vamos relembrar, porque gerações mais novas, enfim, então nem se bobear, não ouviram falar de Watergate, Nixon, enfim. Então, nós estamos falando do ponto de vista de instituições que a gente espera que sejam perenes da nossa discussão. Hoje, penso, e no passado lá tinha uma visão do nosso sistema, teve o plebiscito de 93 à luz da Constituição, monarquia, república, presidencialismo, parlamentarismo, mas assim tem algo muito assim além das personalidades dos atores mortais, né, com tempo de existência aqui no mundo, é pensar o sistema político que nós estamos vivenciando à luz da nossa Constituição, à luz da nova república, que não será uma alternativa autoritária, de força, seja lá de quem for, da sua expressão ideológica, mas é hora da gente estabelecer, começar a pensar o que não está funcionando como freios e contrapesos para a sociedade. Porque, assim, nós temos ainda, para concluir, arraigado em setores, também não dá para fazer essa medição, um sebastianismo. Alguém virá nos salvar. Alguém iluminado irá nos salvar. E nós, né, enfim, muitas vezes delegamos ao Estado, ao líder, ao chefe, e fazer tudo aquilo que nós poderíamos estar dando a nossa contribuição enquanto sociedade. E não vejo isso de forma pessimista. Acho que são questões que vão se construindo dentro desse processo, entendeu? Também não quero tapar o sol com a peneira, mas é um processo de aprendizagem, né? 3 décadas nós estamos aí, né, com a nossa Constituição, e, enfim, então nós não podemos desanimar. Temos que conversar muito, refletir muito, estudar muito, pensar muito e aprender muito também, entendeu? Esse é o papel do Globaliza, fomentar esse debate, trazer pensadores concordando, discordando, mas, enfim, formando aí essa massa crítica. Márcio, aproveitando essa rodada aí, você que é um especialista em administração pública, gosta muito de direito constitucional. Há um desrespeito entre os poderes e isso pode gerar alguma crise mais séria? Ou isso aí é uma questão de mídia, é um pequeno momento, uma discussão que vai ser passada como uma mera piada? Eu acho, Fábio, que a questão ela é um pouquinho mais profunda, né? Na questão do desrespeito, né? de um pretenso desrespeito entre os poderes. Né? A gente, há pouco, né, em vídeos passados, nós discutimos ali a questão, né, do lockdown no Maranhão tendo sido decretado pelo Poder Judiciário. Então, o que eu acho, na verdade, é que, né, hoje nós temos as instituições, tanto o executivo quanto o legislativo, né, perdendo um pouco de força para o judiciário. E eu acho que, né, quando você ouve uma fala de um ministro da Educação, prender aqueles, né, 11 vagabundos, alguma coisa nesse sentido, vem muito no intuito do que o judiciário, e em especial o Supremo Tribunal Federal vem fazendo, à luz, né, de um ativismo, né, judicial, com base em marco teórico, né, no pós-positivismo, e vem ali trazendo nas suas decisões, né, um caráter principiológico, normativo da principiologia, né, fazendo com que as decisões sejam cada vez mais ativistas, sejam decisões que cada vez mais busquem soluções
que não estão normatizadas. E para a sociedade, né, no geral, que não entende esse movimento, a mensagem que se está passando é que o judiciário, e aí, por vezes, o judiciário tem feito isso mesmo, ele tem, né, se adentrado na esfera de outros poderes. Eu não vou, né, aqui discutir questões, né, mais aprofundadas, mas um exemplo muito simples foi o que o Judiciário fez, né, o Supremo recentemente, quando criminaliza a homofobia usando por analogia a lei de racismo. E passando por cima, então, de princípios constitucionais, como o princípio da anterioridade da lei. Não há crime sem lei anterior que o defina. Para criminalizar tem que ter a lei e não uma decisão judicial que vai criminalizar. Isso acaba passando para a sociedade como um todo, né, uma ideia de que o judiciário ele está adentrando, e essa ideia em alguns pontos é bem clara, ele está adentrando em competências que não pertencem a ele. E aí você tem esse tipo de reação. Você tem que prender os vagabundos, porque os vagabundos estão inventando direito. Né? É mais ou menos nesse sentido. Né? Aspas, né, para o ministro. Eu não estou dizendo que o ministro do Supremo é vagabundo. É um aspas para o ministro da Educação. Né? Então, nós vamos perceber que, na verdade, né, tipo o Calazans que falou, né, o Rubens, a gente tem que fazer um freio de arrumação. As instituições, em especial o legislativo, hoje não nos representa. Não há uma representatividade do legislativo. Eu não me sinto representado e muitos não se sentem representados. O Rubens falou ali da questão, né, de 40 milhões de votos que ficaram flutuando. Né? Eu não votei em ninguém para senador, não votei em ninguém para deputado, não votei em legenda, porque eu não me sinto representado pela Casa do Poder Legislativo. Né? O mesmo, né, se diga com relação à presidência. Então, na verdade, o que a gente tem que rearrumar o freio de arrumação e uma séria revisão do sistema político brasileiro. Do jeito que está, não dá. Ou poder repensar um presidencialismo num sistema parlamentarista, né? Mudar a questão, né, do voto para a Câmara dos Deputados, né? Em especial a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa e Câmara Municipal. Né? Esse voto proporcional não pode mais prosperar no nosso ordenamento jurídico. A gente tem que ter uma profunda reforma política. Enquanto a gente não tiver uma profunda reforma política, é o que o Rubens falou, nós vamos esperar o Salvador. E o Salvador, na Alemanha, deu no que deu, né, há alguns anos atrás. Né, num sistema, né, nazista, hitlerista, que acabou onde acabou. Né? Não é que vá acontecer o mesmo no Brasil, não é isso. Mas a busca do Salvador leva à destruição. Fernando Collor foi esse Salvador na década de 90. Né? Agora quis, né, acredito eu, a população, entender que Bolsonaro seria esse Salvador. Daqui a pouco é Luciano Huck o Salvador. Né? Então, a gente vai ficar nessa até quando? Né? Eu acho que o vídeo fomenta, né, muito esse tipo de pensamento, né, de discussão a respeito, acho que principalmente das nossas instituições e, né, do nosso status quo como sociedade. Eu gostaria muito de agradecer a vocês. Eu estou já vendo aqui, o nosso tempo está mais do que estourado, mas é um dos programas que a gente mais discutiu porque tem muita massa crítica. Um desafio a vocês. No intervalo de no máximo 1 minuto, consideração final, começando pelo Calazans, Rubens na sequência e Márcio. Pessoal, essa crise não começou agora, é o pico da crise, tanto da pandemia quanto da crise política. Que possamos, nesse momento, ter um raciocínio técnico-jurídico para que nós, como sociedade, possamos mudar alguma coisa. E eu não sei qual vai ser o legado, mas eu espero que seja o melhor dos possíveis. Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Fábio, dizer o seguinte, primeiro dizer que o poder não tem vácuo. Essa é uma grande questão colocada. Então, se o legislativo não legisla e alguém provoca lá o judiciário, tem que responder.
Se o executivo acaba não coordenando, que é essa fundamental, outros poderes vão ter também, porque a sociedade, as instituições, os atores políticos vão se movimentar, vão provocar, enfim. Então, a saída é muita democracia, não podemos jamais perder, né, a fé e crença que nós somos uma sociedade em transição, ainda muito contraditória, tudo nosso é extremado, não é isso? 100 milhões de povos da população sem coleta de esgoto, e tem, acho que, a maior frota particular de jato ou helicóptero do mundo. Então, assim, o Calazam pode falar melhor do que eu, não é isso? Então, assim, é extremado. E os nossos ônibus urbanos é uma tragédia, sabe? A gente nem consegue fazer o mediano. Então, assim, a gente tem que olhar para isso, não tem jeito. E a população também. Pode ser politicamente incorreto falar isso. Precisa crescer, precisa amadurecer, precisa assumir as suas responsabilidades, porque os processos de escolha são também dados por muita paixão, enfim, por muito poder econômico também. Vai se perpetuando tudo, né? Então, assim, agradecer o convite mais uma vez de participar desse canal, desse programa, porque isso é fomentar o debate, a reflexão. Não tem saída fácil, né? Ela tem que ser construída por todos nós e com muito respeito, muita dedicação e compromisso, né, com o outro, com o ser humano. Porque nós estamos lutando pela vida mais do que nunca nesse momento. Muito obrigado. Agradecer a participação, né? Eu acho que foi um debate muito saudável, né? Eu acho que o programa ele se prende a isso, né? O canal se prende a isso, a um debate isento, a um debate de ideias, né? E não de política partidária, né? Seja para o lado A ou para o lado B. Então, agradecer e como, né, o Rubens bem mencionou, ficarmos aí torcendo, né, para que essas instituições elas possam acertar o passo e que a gente possa, né, ter o combate aí ao coronavírus e a outras mazelas da sociedade brasileira atendidos, né, ao longo, né, dos próximos anos. Um abraço a todos, deixa aí o seu like, né, e vamos compartilhar. Um abraço. Agradeço mais uma vez a participação de todos. Vocês conseguiram cumprir aí o nosso desafio do minuto, uma reflexão densa, e só vos convido desde logo para entrarmos em outros debates. Eu acho que discutir o papel do Estado, de cada instituição, o limite de atuação do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, é importante para a gente fomentar esse senso democrático. Muito obrigado. Para você que nos assiste, agradeço a sua qualificada participação. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se não é inscrito, por favor, participe, mande suas propostas, mande suas ideias. Muito obrigado. Até a próxima.